Olá, pessoal. Um assunto que eu noto que o pessoal ainda tem uma certa dificuldade é na questão do gráfico da função modular. Tá? Bom, primeiro a gente precisa entender o que a gente chama de uma função modular. Tá? É uma função f de R em R, onde f de x é igual ao módulo de x. E aí, aqui a gente tem uma dificuldadezinha. Que dificuldade é essa? É na definição de módulo. Repara, o módulo de x, ele é o próprio x, se esse meu x for um número maior ou igual a zero. Tá? E ele é menos x caso o meu x seja negativo. Então, muitos alunos, muitas pessoas olham para esse menos x como ele sendo um valor negativo. Não, muito pelo contrário, é um valor positivo. Porque para esse x negativo, o menos x é o simétrico. Então, vira positivo. É exatamente isso aqui, ó. Quem é o módulo do número 10? 10 é positivo, então esse é o x, o módulo dele é o próprio 10. Então é o próprio x. Módulo de 0. O x é 0, o módulo dele é ele próprio. Agora, quando o meu x é negativo, por exemplo, menos 7, aí o módulo dele se torna menos ele. E aí se torna positivo. Tá? Por isso a gente percebe que o módulo de um número nunca pode ser negativo. Ele sempre ou é maior ou igual a quem? Ou igual a zero. Bom, vamos na questão central, que é a questão do gráfico. Como é o gráfico da função módulo? O gráfico da função módulo, ele leva em consideração exatamente a definição do módulo. Repara, se o x for maior ou igual a zero, o módulo é o próprio x. Então, é essa semirreta aqui, ó. Tá? É a bissetriz do primeiro quadrante. Esse ângulo é 45. Esse ângulo é 45 graus. Fácil de ver porque essa função é a função f de x igual a x. Como o coeficiente de x aqui não aparece, ele é 1, que é exatamente a tangente de 45 graus. Tá? Quando eu passo para um x negativo, aí a situação muda. Eu venho para esse quadrante. É a bissetriz do segundo quadrante. Então, 45 graus aqui, 45 graus aqui. E essa semirreta seria f de x igual a menos x. E aí você comprova, o coeficiente angular menos 1 multiplicado pelo coeficiente angular 1 dá o produto menos 1. Então elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus ali. Bom, então assim você tem um gráfico da função módulo de x. Ora, pensemos então na função módulo de x menos 2. Nós podemos pensar isso da seguinte forma, da seguinte maneira, através da translação.
horizontal. Repara, o que aconteceu? Você não tirou duas unidades da variável x? Então você tirou duas unidades, você deslocou para o lado esquerdo duas unidades. Ora, então essa semirreta que era aqui, ela vai passar a ser aqui, ó. Você vai passar a ter uma paralela a ela, ó. Vai passar a ter uma paralela a ela. Houve deslocamento. Da mesma maneira, o outro ramo, que era aqui, né? Quando você deslocou, ele veio para uma paralela aqui, ó. Então o gráfico passou a ser esse gráfico da função módulo de x menos 2. Simples. Simples. Também teremos a opção de fazer o quê? Esquecer o módulo, construir o gráfico da função, que é a reta, aproveitar a parte positiva e rebater a parte negativa. Também pode ser feito. Bom, pensemos, né, numa outra função onde aconteça o seguinte: a gente aproveite aquela função módulo de x menos 2 e a gente subtrai a uma unidade. Ora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, fazendo dois movimentos. O primeiro já foi visto, que foi a translação horizontal, e agora a gente vai fazer a translação vertical. A gente vai trazer isso aí duas unidades para baixo. Ora, então, esse ponto aqui, que era o ponto 2, 0, ele vai se deslocar uma unidade para baixo. Então ele vai vir aqui para o ponto 2, 1. Ele vai vir para esse ponto 2, 1. Você está puxando isso aqui, ó. Você está puxando isso aqui uma unidade. E aí, o que vai acontecer? Esse bico aqui, ó, ele vai vir para cá. Então, nós vamos ter algo assim. E aqui, nós vamos trazer para cá, ó. Veja que esses pontos, todos esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, todos eles são facilmente determinados. Repara, esse ponto C é onde o gráfico da função corta o eixo Y. Se ele corta o eixo Y, o x dele é 0. Então basta você fazer o f de x igual a 0. Basta você substituir x por 0. E aí você vai ter o valor da função. Olha lá. Menos 2, módulo é 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então você achou esse ponto aqui. Esse é o ponto 0, 1. Já esses dois pontos aqui são os dois pontos onde a curva, né, corta o eixo x. Se ela corta o eixo x, é porque você vai ter o f de x sendo 0, a imagem sendo 0. Então, basta você
igualar a função a zero. Ou seja, basta você caminhar para uma equação modular. Simples de achar. Ó. Módulo de x menos 2 é igual a 1. Para esse módulo de x menos 2 ser 1, você tem duas possibilidades. Ou o x menos 2 é 1, e aí o módulo de 1 vai ser 1. Passando o menos 2 para o outro lado, vai acabar dando x igual a 3. Meu gráfico aqui está até errado, né? Meu gráfico aqui está até errado. Por quê? Porque, na verdade, ela vai cortar mais para lá, né? X igual a 3, né? F de x igual a 0, módulo de x menos 2 menos 1 igual a 0, módulo de x menos 2 igual a 1. Esse cara pode ser o 1, o que vai dar x igual a 3, ou ele pode ser menos 1, o que vai dar x igual a quem? X igual a 1. Tá? Então, na verdade, esse gráfico meu, ele eu quis aproveitar esse aqui, ó. Ele teria que descer uma unidade, né? Ah, tá. Saiu errado aqui, ó. Aqui que saiu errado. Vou botar mais 2 aqui, ó. Para não ficar errado. Mais 2, ó. Mais 2, mais 2. Tá? Porque aí desloca para cá, para menos 2. Né? O meu erro foi ali. Quando você faz x mais 2, ela desloca para a esquerda. Tá? É o nosso caso aqui, ó. Ela deslocou para a esquerda. Perfeito? Aí fica tranquilinho. Ó. Módulo de x menos 2, menos 1, x mais 2. Aqui vai dar 1. Então, x mais 2 igual a 1, x vai acabar dando quem? Menos 1. Agora está perfeito. X menos 1 é esse valor. E x mais 2 igual a menos 1, acaba dando x igual a menos 3. É esse valor. Está perfeito. É porque aqui eu troquei. Tá? Quando você soma, na verdade, ela não vem para o lado direito. Ela vai para o lado o quê? Para o lado esquerdo. Tá? Vamos fazer um outro gráfico aqui, só para a gente clarear essa dúvida. Clarear essa dúvida. Então vamos fazer um quarto aqui, só para a gente não ficar com essa dúvida. Imagine que a minha função agora fosse f de x igual a módulo de x menos 1 mais 1 módulo disso. Tá? Então veja. A função mais simples que eu teria seria a função módulo de x, que é essa aqui. Como você tirou uma unidade, o que aconteceu? Vou botar aqui menos 1, tá? Como você tirou uma unidade, o que ela aconteceu? Aí sim, ela correu para o lado direito. Ela se deslocou para cá. Então o teu gráfico passou a ser esse. Como você tornou a tirar 1, mas agora da função, houve um deslocamento vertical. Então o teu gráfico, ele passou a ser esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Paralelo aqui e paralelo aqui. Não sei se vai passar aqui na origem.
Nós achamos que vai passar ali na origem. Tá? Mas para passar na origem, nós teríamos que ter isso aqui. A gente vê rapidinho, x menos 1 igual a 0. Então, o módulo de x menos 1 seria 1. X menos 1 igual a 1. X menos 1 igual a menos 1. Então, seria x igual a 2 e x igual a 0. Ela passa aqui sim. Tá? Então, o gráfico seria esse. Só que aí, o que acontece? Você tem a função módulo novamente. O que você vai fazer? Você vai aproveitar a região positiva que você tem, que é essa aqui, ó. Você aproveita essa região positiva e essa positiva e pega esse bico aqui, ó, que é negativo, e joga ele para cima, porque a tua função ela tinha um módulo, né? Ela tinha um módulo. Então o gráfico final vai ficar uma coisa assim, ó. Esse pedaço para cá, né? Aí você tem esse segmento para cá, depois esse outro segmento fechando aqui, e depois esse outro segmento aqui. Tá? Repare que todos esses pontos são fáceis de serem achados, né? Aqui são os valores obtidos quando você iguala isso a zero. Resolve a equação. Você vai encontrar os dois valores que eu encontrei lá. 1 e 0. Tá? Esse valor aqui é o deslocamento. Ele era 1 menos 1, passou a ser 1 mais 1. 1. Tá? E aí então você tem o gráfico final. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, legal, tenha ficado claro e tenha ajudado vocês a sanar um pouquinho dessa dificuldade quando você tem módulo. Uma outra situação do módulo que a gente pode pensar é a seguinte: se você tem uma função módulo e está com dificuldade, você pode esquecer a função módulo momentaneamente. Ó, imagine que eu tenho essa função f de x igual a módulo de x mais 2. Esquece que é módulo momentaneamente. Como é que seria o gráfico de x mais 2? Olha, uma reta. Uma reta, x igual a 0, y2. X igual a menos 2, y0. Então você teria o gráfico da reta sendo aqui, ó, sendo esse. Só que aqui seria uma função g de x. A função que você tem é a função módulo. Então o que você faz? Você aproveita a região que é positiva, essa região daqui para cima, tá? E aí essa região negativa aqui, ó, você rebate, você joga para cima, tá? Joga para cima. E aí você vai ter o gráfico da função módulo aqui, ó. Tá? Esse gráfico em vermelho, então, é a função modular. Tem essas duas maneiras de fazer. Sempre que eu tiver uma função módulo para construir o gráfico, eu posso raciocinar dessa fórmula também.
Eu esqueço momentaneamente que tem módulo, construo o gráfico da função e depois eu faço o quê? Rebato. Né? Pode ser feito isso também. E isso pode ser feito com qualquer função. Né? Com qualquer função. Por exemplo, imagine que eu queira fazer o gráfico da função módulo de x2 menos 4. O que eu faço? Simples. Simples. Eu vou construir o gráfico de x2. Vai ser um gráfico auxiliar. f de x igual a x2. É a parábola conhecida. Como é menos 4, eu fiz um deslocamento vertical para baixo de 4 unidades. Aí a parábola passou a ser essa aqui. Esses pontos são facilmente determinados achando as raízes. x2 menos 4 igual a 0, x2 igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Então você tem menos 2 e mais 2. Mas a função era modular, a função era módulo. Não tem problema. O que você faz? Mantém a parte positiva do gráfico que você achou, né? E essa parte negativa, ela é rebatida. Ela é jogada para cima. Ela é rebatida. Tá? Então o teu gráfico passa a ser esse gráfico aqui vermelho. O gráfico da função modular. Temos esse recurso também. Tá? Pessoal, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido legal, tá bom? Um abraço, até a próxima.